O texto agora é Romanos 10, verso 4, que diz assim: porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Estaria o apóstolo Paulo, que escreveu essa carta aos romanos, dizendo que Jesus colocou um fim à lei de seu Pai? Eu vou repetir o texto, eu peço que você preste bastante atenção. Romanos 10, verso 4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Esse texto é muito usado fora de seu devido contexto para defender a tese de que Jesus, ao morrer na cruz, ele finalizou a lei. Que a missão de Jesus aqui foi finalizar a lei, colocar um fim à lei. Seria isso realmente o que o apóstolo Paulo está querendo dizer nesse texto? Vamos deixar que ele próprio explique um pouco mais a respeito da importância ou da não importância da lei. Eu quero que você perceba no texto seguinte se é realmente isso que ele está querendo dizer. Vamos voltar algumas páginas. Romanos 10. Nós lemos Romanos 10, verso 4. Agora nós vamos ler Romanos 7, verso 4. Vamos retroceder um pouco mais no que ele escreveu na sua própria carta aos Romanos, para ver se é isso mesmo que ele está querendo dizer. Romanos 7, verso 4 a 12. Preste atenção. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Mais um texto aqui que aparentemente o apóstolo Paulo está dizendo que nós morremos para a lei, através de Cristo. Seria realmente essa a ideia que ele quer transmitir? Porque muitos pregadores, do alto dos púlpitos de suas igrejas, eles estão proferindo alguns textos semelhantes a esses, e em suas palavras explicando que Paulo ele disse que Jesus ele deu um fim à lei, que agora nós não precisamos mais obedecer à lei. Seria realmente isso que o apóstolo Paulo está querendo dizer? Vamos deixar que ele mesmo se explique, vamos analisar o contexto deste capítulo. Continuemos agora no versículo 5. Romanos 7, 5 agora, em diante. Nós vamos até o 12. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados que são pela lei operavam em nossos membros, para darem fruto para a morte. Mas agora temos sido libertados da lei, tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito, e não na velhice da letra. E aí muitos dizem, tá vendo? Nós não servimos a velhice da letra. A letra mata, mas o espírito vivifica. Nós temos que viver em espírito e não na letra. Mas continue acompanhando, deixe que ele mesmo se explique. Olha o verso 7. Romanos 7, 7 agora. Que diremos, pois? É a lei pecado? É a pergunta que o apóstolo Paulo faz e que eu também faço a você agora. É a lei pecado? A lei é errado nós guardarmos a lei? É pecado guardar a lei? É pecado se submeter à lei? O próprio Paulo responde, de modo nenhum, amado. Amada, meu querido, minha querida que agora acompanha este vídeo e que talvez eu não sei como que você foi instruído religiosamente, mas a verdade é que Paulo diz que não existe erro nenhum na lei. Ele pergunta, que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse não cobiçarás. Então, como nós podemos conhecer o que é pecado se não existe mais lei? Como eu posso saber que é errado cobiçar se não existe mais uma lei dizendo não cobiçarás?
Entende, amado? Amada, a importância da lei, a finalidade da lei é apontar o pecado, apontar o que é pecado. Mas continuemos, versículo 8. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado, e eu morri. E o mandamento que era para a vida, achei eu que era para a morte. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou, e por ele me matou. Porque a consequência do pecado é a morte. Por isso que ele está dizendo nessas palavras. Agora olha o verso 12, nós vamos parar por aqui, neste capítulo. E assim a lei é santa, o mandamento santo, justo e bom. Então, amado, meu prezado, menino, menina, senhor, senhora, talvez um idoso, eu não sei quem é você, eu não te conheço, mas Deus te conhece. E através da sua palavra, Ele quer dizer o seguinte a você: a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. Não existe nenhum problema na lei. O problema está em você e em mim, que transgredimos essa lei. O problema está nos pregadores que deturpam as Escrituras, dizendo que a lei ela foi abolida, o que é mentira. Se você fizer um estudo extenso, profundo nas Escrituras, você vai ver que em momento nenhum a lei ela foi abolida. Vamos agora para o capítulo 6, vamos retroceder mais um pouco. Capítulo 6, versículo 1 e 2, diz assim, ó: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Muitas pessoas falam assim, eu estou debaixo da graça e não da lei. E aí outros, ô glória! Amado, vamos deixar o sentimentalismo de lado, o ufanismo. Vamos deixar com que a razão fale mais alto do que o sentimento, porque o coração é enganoso. Então olha o que Paulo diz no capítulo 6, versículo 1 e 2. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? É porque eu sou salvo pela graça que agora eu vou continuar transgredindo a lei de Deus, pecando, quebrando os seus mandamentos? Ele mesmo responde, olha no verso 2, de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Então você que agora assiste esse vídeo, não tem lógica. Analise. Pense racionalmente, porque Deus quer de nós um culto racional, não um culto sentimental. Paulo, no capítulo 12 de Romanos, versículo 1 a 3, ele fala sobre isso. Que nós temos que apresentar os nossos corpos a Deus como um culto racional. Então analise. Se a lei ela não tem validade mais, eu posso continuar transgredindo, fazendo tudo de errado. Matando, roubando, cobiçando, me prostituindo. É isso que Deus quer? Mas a realidade, amado, é que muitos eles falam que a lei foi abolida porque eles não querem obedecer, talvez, quem sabe, um único mandamento, que é o sábado. E aí agora eles anulam toda a lei e diz que a lei ela foi abolida. Mas não é bem assim. Capítulo 3, versículo 31, do mesmo Romanos, estamos retrocedendo. Porque às vezes você está lá na frente achando que para trás ficou tudo bem, tudo ok, mas não. Às vezes você precisa fazer uma retrospectiva na sua vida espiritual e analisar algumas coisas, se elas estão em ordem. E nós estamos fazendo o mesmo aqui, nós pegamos um texto lá de Romanos 10
E agora nós estamos retrocedendo e vendo que às vezes nem sempre o que nós pensamos é realmente isso. Analise Romanos 3,31 que diz, o que Paulo diz: anulamos, pois, a lei pela fé? Por causa que eu sou salvo pela fé, pela graça mediante a fé, como Paulo diz, né? Agora eu posso anular a lei? É a outra pergunta que Paulo faz, e ele mesmo responde: de maneira nenhuma, antes estabelecemos a lei. E um último texto que eu quero ler com você é Mateus capítulo 5, versículo 17 a 20. Porque aqui Jesus ele faz uma repreensão, uma exortação para que nós não pensemos dessa forma. Porque nós corremos um sério risco ao pensarmos dessa forma, que ele veio abolir a sua lei. Note bem, Mateus 5, 17 a 20. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo, que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Então Jesus ele falou, meu querido, minha querida, aqui, até que o céu e a terra passassem, mesmo que o céu e a terra passassem, mesmo que o solo em que você pisa agora e o céu que está sobre a sua cabeça não existirem, eles passarem, a lei de Deus ela vai continuar em vigor. É isso que Jesus está dizendo. Até mesmo que o céu e a terra passem, não vai passar a mínima letra da sua lei, não vai ser abolida a mínima letra da sua lei. Agora olha no verso 19 e no verso 20. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, aqueles mínimos que fala lá, não matarás, não adulterarás, tem apenas 2 letras, aqueles mínimos mandamentos. Não furtarás. Jesus disse, qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Não que ele vai para o céu e lá ele vai ser chamado grande ou menor, não. É que lá, os seres celestiais, os anjos, eles vão considerar aqui na terra aqueles que ensinam isso como os menores aqui, eles não terão direito a herdar a vida eterna. É isso que esse texto está dizendo. E não que eles vão para o céu e lá vão ser considerados menores, não. Não é isso que esse texto está dizendo. Porque olha só como complementa no verso 20, ó. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Então você quer entrar no reino dos céus? Não ensine que a lei ela foi abolida. Porque Jesus disse que quem ensinasse isso, ele seria considerado menor pelos seres celestiais. Lá no reino dos céus ele seria considerado menor aqui na terra. O mais indigno. Porque Jesus ele não ensinou isso, que a lei de seu pai ela foi abolida. Ele jamais ensinou isso. Ele veio aqui para cumpri-la, para obedecê-la, como ele disse. E se você quer realmente entrar no reino dos céus, você tem que ser justo. Os escribas e fariseus procuravam ser justos, mas eles falharam também. E Jesus ele disse, olha, se a justiça de vocês não exceder a dos fariseus e dos escribas, que eram tão minuciosos
na observância da lei, e eles pecavam pelo excesso em algumas vezes, porque eles acrescentavam coisas que na lei não existia. Eles colocavam fardos pesados aos homens para que eles carregassem. Eles desvirtuaram o real propósito da lei pelo excesso. E hoje os doutores da lei, os pastores e mestres, muitas vezes fazem essa adulteração da lei por outro excesso, que é da negligência, dizendo que a lei foi abolida. E não é isso que a palavra de Deus diz. Então, amado, qual que é o contexto de Romanos, capítulo 10, versículo 4, que nós lemos aqui? Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Esse fim aqui, amado, é finalidade. A palavra fim, ela pode ter o sentido de conclusão, de término, mas também de propósito, de finalidade. O fim da lei, a finalidade da lei é Cristo. Porque qual é a consequência do pecado? Não é a morte? Jesus, ele nos resgata da morte, porque ele veio aqui e cumpriu toda a lei, para dar o direito a você e a mim de sermos salvos por ele e vivermos como ele viveu, uma vida de obediência ao seu Pai, porque é isso que ele pede de você e de mim, que nós não só o aceitemos como nosso Salvador, mas que nós também procuremos deixar com que ele viva em nós. Foi isso que o apóstolo Paulo disse: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E se Cristo vive em mim, eu vou viver diferente do que Cristo viveu aqui, obedecendo aos mandamentos de Deus? De forma nenhuma. Então compreenda, amado, que o contexto aqui não é fim de término, de anulação, de extinção da lei, mas fim de finalidade. Continue assistindo os vídeos dessa série Texto e Contexto. E também continue pesquisando por sua conta. Não acredite nisso porque eu estou dizendo para você, mas pesquise as Escrituras, compare textos com textos. Compare para que você não seja enganado. Não aceite só o que você ouve do líder religioso que você costuma acompanhar, talvez na sua igreja, talvez até em vídeos, mas pesquise por você mesmo, para que você não seja enganado. Continue acompanhando a nossa série e você verá mais textos que devem ser entendidos dentro de seu devido contexto.